Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Benício, sou estudante do curso de Engenharia Civil da Universidade Universo e venho aqui, através desse slides, proposto pelo professor José Alexandre, referente ao tema da AF, da disciplina Teoria das Estruturas. Vamos lá, né? Ao analisar uma viga, diversos esforços internos podem surgir, como o esforço normal, força cortante e momento fletor. Explique como o método das seções é utilizado para determinar esses esforços internos em uma viga isostática, demonstrando a aplicação das equações de equilíbrio e a convenção de sinais para garantir a correta determinação dos esforços. Essa aí foi a primeira pergunta do trabalho do professor José Alexandre, e vamos lá. O método das seções é uma técnica fundamental na análise de estruturas, usada para determinar os esforços internos, força normal, força cortante e momento fletor em vigas. Ele se baseia na aplicação de equações de equilíbrio estático em uma porção de viga que foi cortada por uma seção imaginária. Vamos verificar como esse método funciona em uma viga isostática, aquele em que o número de seções é exatamente o necessário para o equilíbrio. Etapas do método de seções, Primeiro, escolha do ponto de análise. Seleciona-se um ponto de viga onde se deseja determinar os esforços internos. Segundo, corte da viga. Realiza-se um corte imaginário na viga, dividindo-a em duas partes. Pode-se escolher analisar qualquer uma das partes, esquerda ou direita do corte. Terceiro, isolamento de um dos lados. Desenha-se diagrama da parte da viga escolhida, incluindo reações de apoio, se estiverem presentes, carregamentos apoiados, esforços internos no plano da seção. Temos a força normal, que é a nomenclatura em N, força cortante, que é o V, e momento fletor, que é M. Aplicando as equações de equilíbrio, aplica-se as três equações de equilíbrio na estática. Somatória de f de x, que é igual a zero, que é o equilíbrio horizontal, somatória de f de y, que é igual a zero, é o equilíbrio vertical, somatória do momento, que é igual a zero, é equilíbrio dos momentos. Aí temos a conversão de sinais positiva. Para garantir a ocorrência de sinais, usa-se uma conversão de sinais para os esforços internos. A mais comum, conversão positiva de sinais é força normal, que foi o que a gente comentou, N, positivo quando traciona a seção. Afasta as partes cortadas. Força cortante, V, positiva quando tende a girar a parte esquerda da viga no sentido horário, ou da parte direita no sentido anti-horário. E temos o momento fletor, M, positivo quando tende a tracionar as fibras inferiores da viga, convencionalmente chamado de momento sorriso. Vamos para um exemplo de aplicação. Considere uma viga isostática, simplesmente apoiada em um carregamento distribuído. Para encontrar os esforços internos de um ponto a 2 metros da extremidade esquerda. Temos aí o corte da viga em 2 metros, isola-se a parte à esquerda do corte, determina-se a reação de apoios, analisando a viga interna. Aplica-se as equações de equilíbrio ao trecho isolado. Soma das forças verticais para achar V, soma das forças horizontais para achar N, soma dos momentos para achar M. Exemplos práticos da viga isostática. Uma viga isostática, temos o tipo simples apoiada, um comprimento total de 6 metros, uma carga, uma força conectada em 12 kN, aplicada a 2 metros do apoio esquerdo do ponto A. Então aqui a gente tem essa viga isostática. O objeto, encontrar os esforços internos M, M e V de uma seção localizada a 1 metro à direita de A, ou seja, antes da carga. Determinar as seções de apoio. Como é uma viga isostática e um carregamento simples, usamos o equilíbrio global para achar as seções dos apoios A. Equações de equilíbrio. Tomando o momento em A, aí temos aqui a somatória do momento em A, que é igual a zero. RB vezes 6 menos 12 vezes 6, que é igual a zero. RB é igual a 24 dividido por 6, que é igual a 4 kN. Soma das forças verticais, que aí temos RA mais RB, que é igual a 12. RA é igual a 12 menos 4, que é igual a 8 kN. Então aí nós temos as reações, que RA é igual a 8 kN, RB é igual a 4 kN.
nesse exemplo aí dessa seção. Então, aí a gente chega à conclusão, o método das forças é eficiente e direto para encontrar os esforços internos em qualquer ponto da viga, especialmente útil quando se deseja determinar os esforços em apenas uma seção, sem precisar resolver a viga inteira com diagramas. A correta aplicação das equações de equilíbrio e o uso coerente da convenção de sinais são fundamentais para garantir resultados precisos e coerentes com o comportamento estrutural real. Então, essa foi a primeira pergunta, proposta pelo professor José Alexandre. Aí a gente vai para a segunda pergunta do trabalho, do tema da teoria das estruturas, da F. As estruturas podem ser classificadas como isostáticas, hiperestáticas e hipostáticas. Explica as diferenças entre os tipos de estruturas, focando em como o número de reações de apoio e as equações de equilíbrio influenciam a estabilidade e a determinabilidade da estrutura. Apresente exemplos visuais de cada tipo de estrutura, discutindo as vantagens e desvantagens de cada um. Então, essa é a segunda pergunta. Então, vamos lá. A classificação de estruturas em isostáticas, hiperestáticas e hipostáticas está diretamente relacionada ao número de reações de apoio e ao uso das reações de equilíbrio de estática. Vamos explorar isso de forma clara e visual. Então, a gente tem aqui as definições. São estruturas estaticamente determinadas, ou seja, suas reações e esforços internos podem ser encontrados somente com as três equações de equilíbrio da estática. Então, a gente aqui, de novo, tem aqui a somatória do f de x, que é igual a zero, somatória do f de y, que é igual a zero, somatória do momento, que é igual a zero. Condições. O número de reações é igual ao número de equações de equilíbrios disponíveis. Então, a gente tem aqui uma viga, um exemplo. Então, aqui, um apoio fixo, duas reações, mais um rolete, uma reação, que é igual a três reações, que é o sistema isostático. Então, aqui as vantagens. Cálculo simples e direto, fácil de prever comportamento estrutural. Desvantagens. Menor redundância, se um apoio falha, a estrutura pode entrar em colapso. Temos aí também a estrutura hiperestática. Definições. São estruturas hiperestáticas indeterminadas, ou seja, o número de reações excede o número de equações de equilíbrio. É necessário aplicar métodos adicionais, como deformação ou compatibilidade geométrica, para resolver. Nós temos aqui uma condição, número de reações maior do que 3. Dois apoios fixos, 4 reações, mais um rolete, uma reação, que é igual a 5 reações, e hiperestáticas. As vantagens: maior rigidez e segurança, redundância estrutural. Se um apoio falhar, a estrutura não ainda resiste. A desvantagem: análise mais complexa, requer conhecimento avançado, como o método da flexão, método das forças ou deslocamentos. Aí a gente tem aí a estrutura hipostática. Definição: são estruturas instáveis, ou seja, faltam reações para garantir o equilíbrio, mesmo sem cargas. Elas podem se mover ou colapsar. As condições aí: número de reações menor do que 3, Então, aqui a gente tem um exemplo, 2 roletes, uma reação cada, 2 reações hipostáticas. As vantagens: em algumas situações específicas, estruturas móveis ou temporárias podem ser úteis. As desvantagens: estrutura instável, pode sofrer deslocamentos, mesmo sem carga. Não segura para o uso estrutural permanente. E a gente tem aqui um resumo do que seria essas situações dessas vigas, e aí a gente tem um resumo comparativo. O tipo, isostática, hiperestática e hipostática. O número de reações, a hipostática é igual a 3, hiperestática maior do que 3 e hiperestática, maior que 3 e hipostática menor do que 3. Determinabilidade pela estatística, a isostática, hiperestática indeterminada, hipostática indeterminada. Com referência à estabilidade, a hipostática estável, a hiperestática também estável, a hipostática instável. Aí temos as vantagens: isostática, cálculo direto simples, a hiperestática mais rígida e segura, a hipostática, uso em sistemas móveis. Aí nós temos as desvantagens delas também, as isostáticas sem redundância, a hiperestática, cálculo mais complexo, e a hipostática pode colapsar, não confiável. Então a gente montou aí um comparativo final
só para trazer mais uns exemplos aí sobre o tema abordado. E aí temos a imagem situativa aqui, real, né, de uma viga isostática, hiperestática e hipostática, né? Então foi isso. E aí a gente finaliza, né, a apresentação da EF proposta pelo professor José Alexandre. Obrigado, abraço.